Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa decisão do Supremo Tribunal Federal que, olha, mudou completamente as regras do jogo para a justiça aqui no Brasil. Uma decisão que bateu a martelo. O direito de uma pessoa não pode, de jeito nenhum, depender do CEP dela. Para a gente começar a pensar nisso, fica a pergunta: faz algum sentido uma decisão da justiça proteger alguém que mora numa cidade e deixar outra pessoa com o mesmíssimo problema totalmente desprotegida só porque ela mora na cidade do lado? Pois é, essa era a realidade por aqui. Para a gente entender como essa história se desenrolou, nosso roteiro de hoje é este. Primeiro, vamos dar uma olhada em como a justiça tinha fronteiras. Depois, a gente vai entender a lei que construiu esses muros. Aí vem o veredito do Supremo, que botou tudo abaixo, e claro, no final, o que essas novas regras significam na prática para todo mundo. Vamos lá então. Primeiro passo: entender direitinho o sistema que era bem justo e que existia antes dessa decisão histórica do STF. Imagina só essa situação. Um problema, tipo uma cobrança indevida, que afeta consumidores no país inteiro. Antes, a justiça funcionava de um jeito todo picotado. Uma decisão em um estado protegia um grupo, mas deixava outro grupo com o mesmo problema sem proteção nenhuma. Na prática, era isso. A garantia de um direito dependia da geografia, criando umas verdadeiras ilhas de justiça. Mas afinal, o que causava essa divisão toda? Qual era a base legal para isso? Agora a gente vai olhar de perto para a lei que criou esses verdadeiros muros territoriais dentro da justiça. A ferramenta mais importante para lutar contra esses problemas gigantescos é a ação civil pública. E ela foi criada justamente para isso: proteger os direitos de um monte de gente de uma vez só, de forma bem ampla e eficiente, seja em questões de consumo, meio ambiente, o que for. A história dessa lei parece uma montanha-russa, sabe? Lá em 1985, a ação civil pública nasceu com um poder enorme, com alcance nacional. Só que aí, em 1997, uma mudança na lei meio que colocou um cadeado nesse poder todo, sabe? As decisões passaram a valer só dentro do território do tribunal. E foi justamente essa limitação que, anos mais tarde, acabou virando uma batalha judicial histórica lá no Supremo. E isso nos leva direto para o clímax da nossa história, a grande decisão do Supremo Tribunal Federal no dia 8 de abril de 2021. Em um veredito unânime, o plenário do STF foi direto ao ponto. Aquela restrição criada em 1997, inconstitucional. Com uma só palavra, aquele muro que dividia a justiça no Brasil veio abaixo. A lógica por trás da decisão foi muito clara, e o relator, o ministro Alexandre de Moraes, resumiu bem. A lei antiga feria o princípio do tratamento isonômico, ou seja, o tratamento igualitário para todo mundo perante a justiça. Em outras palavras, a lei era, na sua essência, simplesmente injusta. Então, o tribunal concluiu que a lei era fundamentalmente falha. Ela criava desigualdade, porque forçava pessoas com o mesmo problema a entrar com dezenas de ações diferentes. E, claro, isso tornava o judiciário muito menos eficiente e menos eficaz na hora de proteger os direitos coletivos de todo mundo. Certo? Então a regra antiga caiu. Mas e agora? Quais são as novas regras do jogo? O tribunal foi bem didático e estabeleceu 3 teses bem claras para organizar o sistema. Bom, vamos ver como o sistema ficou. As novas regras são bem diretas. Primeira, e a mais importante de todas, acabou a história de limite territorial. A lei voltou a ter efeito nacional. Ponto. Segunda, para evitar aquela corrida ao judiciário, ficou definido que as ações de alcance nacional têm que começar nas capitais ou no Distrito Federal. E terceira, para garantir coerência, foi criado um mecanismo de prevenção. O que isso quer dizer? Que o primeiro juiz que recebe o caso se torna o responsável por todos os processos parecidos. Isso evita um monte de decisões contraditórias. Chegamos então na parte que mais importa: o que essa mudança toda significa na vida real das pessoas. Qual é o impacto disso? A grande virada de chave é esta. Agora, uma única decisão da justiça sobre um problema que atinge o país inteiro, como um produto com defeito ou uma cláusula abusiva de contrato, pode proteger cada cidadão afetado no Brasil. Todos, de uma vez só. Resumindo, essa decisão foi uma vitória gigantesca para os direitos coletivos. Ela torna a nossa justiça mais eficiente, mais igualitária e, principalmente, mais acessível para resolver questões que afetam milhares, às vezes milhões de pessoas, fortalecendo a cidadania de todo mundo. E isso nos deixa com uma reflexão final. Agora que esses muros foram derrubados, o potencial para defender o interesse público em escala nacional é maior do que nunca.
A pergunta que fica no ar é: qual será o próximo grande desafio que essa ferramenta, agora muito mais forte, vai encarar?